Paz do Senhor Jesus. O assunto do momento é batismo de crianças. Vem cá, é bíblico esse negócio? É de Deus? Vamos ser direto, não é de Deus. Pela Bíblia fica muito claro que o batismo ele tem que ser consequência, resultado de arrependimento e fé. Sendo assim, crianças, bebês, eles não possuem essa condição, uma vez que eles não podem ser considerados moralmente responsáveis para ter fé, se arrepender de quê? Uma vez que são puras em si as crianças. Eu sei que eu estou provocando, lembrando isso, só que eu tenho base bíblica. Jesus disse que da boca de criancinhas veio perfeito louvor. Um grupo de criancinhas começaram a louvar. E Jesus não disse, essa aqui é predestinado, o louvor dessa está chegando, aquela ali, não, aquela ali, o nome dela, não. Por serem crianças, o louvor delas era perfeito. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 14, que das tais é o reino dos céus. O perfeito louvor você vai encontrar das crianças em Mateus 21, 16. Em 19, 14 ele fala que das tais é o reino dos céus. O interessante é que no versículo 15, Jesus impõe as mãos sobre as crianças, as abençoa e depois vai embora. Ora, se criança precisa de batismo, por que Jesus só impôs as mãos e foi embora? Não, Jesus, volta aqui. Se o Senhor não batizar, ou pelo menos entregar essas crianças aos discípulos para as batizarem, essa bênção não é completa, Jesus. Paulo, ele disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20, que crianças são símbolo da ausência de malícia. Então não podem ser julgadas, condenadas de forma alguma. São inocentes e salvas em si. Jó, livro de Jó, capítulo 3, versículo 11. Jó se lamenta por causa da sua grande luta. E ele se lamenta, por que não morreu antes de ter nascido, se tornando um aborto? Ou então, por que não morreu pouco depois de ter nascido? Agora, ele fala das consequências disso, se tal tivesse acontecido, no versículo 13. Quando ele diz, se tudo isso tivesse acontecido, hoje, agora eu estaria em paz. Presta atenção, ele disse que se tivesse morrido na infância, quando criança, agora estaria em paz. Por que ele fala isso? Porque a luta dele era tão grande que a vontade dele era morrer. Mas ele sabia que suicidar é pecado. Então ele não tem a convicção de dizer, se eu me suicidar, eu estou em paz. Mas se eu tivesse morrido na infância, aí sim eu estaria em paz. Batismo no Novo Testamento é sempre consequência de fé. Não há a mínima insinuação de que alguém possa batizar outra pessoa pela fé que ela tem pela outra. Fé e arrependimento são coisas estritamente pessoais. Então, sem cortar volta, esse batismo infantil é inútil, é inválido. Ele não vale nada. Essas pessoas têm que se batizar de verdade. Eu não estou falando se rebatizar, não. Porque elas nunca foram batizadas.
Olha Atos capítulo 8, versículo 37. No versículo 36, o eunuco sugere que Filipe o batize. No 37, Filipe responde, olha, é lícito se você crê de todo o coração. Quer dizer que se não crê ou não tem condição de crer, não é lícito, é ilícito, é inválido, é inútil, não vale nada, é um mero banho. E tem muita gente que tomou esse mero banho na infância, pensa que se batizou e não se batizou de fato, desobedecendo a ordem de Jesus. É a grande verdade. O catolicismo é adepto desse batismo e algumas igrejas históricas, tradicionais. O problema é que a reforma protestante, ela tinha como lema se reformar sempre. Mas algumas igrejas continuaram atreladas a várias heresias do catolicismo romano. Dentre elas, essa do pedobatismo, batismo por aspersão e também outras doutrinas, como o amilenismo, a aversão ao povo judeu e outras coisas mais. Isso é um assunto para outra hora. Por hora, a gente tem que entender que batismo é para quem tem fé. E crianças estão excluídas disso. Porque elas são justas, elas são inocentes, pelo fato de estarem inaptas moralmente de serem julgadas. São inocentes, são salvas em si. Não terão galardão porque nada fizeram, não tiveram oportunidade para isso, mas são salvas. Vamos ficar só com a Bíblia. Tem um tal aí de pegar os pais da igreja, tá? A gente tem que lembrar que os pais da igreja se contradizem muitas vezes entre si. Então eles não podem ser a base da doutrina, ainda mais quando contrariam explicitamente textos bíblicos muito claros. Porque aí não seria nem a questão de sola scriptura, seria contrária scriptura. Então dizer que batismo pode acontecer por outro motivo que não seja fé e arrependimento é contrária à escritura, é contrariar as escrituras. E a igreja de Deus, ela não existe para isso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.